Podemos nos sentar, queridos filhos e filhas. Músicos, eu vou pedir um favor a vocês. Existe esse canto que eu chamo de hino nacional do católico, né? Sol maior, por favor. Não é difícil, uma sequenciazinha de sol. Eu tenho certeza que vocês conhecem, e ele nos ajuda a aprofundar esse mistério bonito que nós estamos celebrando hoje, do chamamento de Jesus para Mateus ontem e hoje para nós. Quer ver como vocês sabem? Hino nacional do católico. Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem respostas. Como é mesmo? Eu pensei na fuga esconder-me, ir longe de ti, mas tua força venceu e ao final eu fiquei seduzido. É difícil agora viver sem saudades de ti. Então declara seu amor para Ele. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Tudo bem. Os instrumentos sutilmente podem continuar, como o rei Davi tocava, podem continuar. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos. Aqui já tem uma coisa interessante. Quando a gente lê esse texto no original, que é o grego bíblico, tem uma palavrinha lá, que é uma palavrinha grega, mas que também é portuguesa. Quem talvez seja mais vivido aí deve conhecer essa palavra. Então não tenha vergonha da minha pergunta, é uma pesquisa. Vocês conhecem a palavra portuguesa telônio? Alguém conhece? Quem é católico aí da Gema, né? O Padre Zezinho compôs aquela música, quer ver? Quando Jesus passa, dó. Quando Jesus passa, dó. Quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Quem lembra da estrofe? No meu telônio, jogando a rede sobre a figueira a caminhar, buscando água pra minha sede, querendo ver meu Senhor passar. Quem conhece essa música? Levanta a mão. Tá vendo? Vocês cantavam o telônio e não prestavam atenção. No meu telônio ou jogando a rede. Então você veja, tanto no grego quanto em português, gente, telônio quer dizer a banquetinha, a barraquinha onde se coletava impostos. Então Mateus sentado no telônio. Jesus viu Mateus sentado no telônio e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e seguiu a Jesus. Vamos meditar. Encontramos hoje, nesse domingo, Nosso Senhor em Cafarnaum. Lá em Israel eles falam Kefarnaum. Eu posso falar com conhecimento de causa que eu estive lá 2 vezes, em Kefarnaum. Inclusive na casinha de Pedro, que hoje é uma igreja católica, para variar, né? Na igreja católica, casa de Pedro. Claro, fica às beiras do mar da Galileia. Nosso Senhor hoje vai para Cafarnaum, logo após curar um paralítico. Ele se dirigia para perto, portanto, do mar, onde os cobradores de impostos realizavam seu antipático trabalho. Porque acho que a maioria de nós não fica muito contente na hora de enfrentar o leão, né? Na hora de pagar impostos. Então não é um trabalho muito simpático. Cafarnaum era o entroncamento de vias entre o norte e o sul, entre o oriente e o ocidente. Um local de intenso movimento comercial para a época. Por todas as mercadorias que lá circulavam naquele tempo, devia-se pagar o imposto a Roma. Então veja aqui um detalhe: se pagar imposto já não é uma coisa muito agradável, embora seja necessária, mas imagine pagar um imposto para um país, para uma cidade que não são teus.
Aí complicou, né? Então as pessoas colocavam a mão no bolso com muita dor e levavam esse imposto para Roma, porque Pompeu, ao conquistar Jerusalém no ano 63 antes de Cristo, sujeitou toda a Palestina ao Império Romano. Então o povo tinha uma raiva muito grande de pagar aquele imposto. Tudo bem até aqui? E aí, para cobrar tais impostos, os romanos contratavam, dentre os nativos, dentre os israelitas, alguns funcionários, que eram chamados de publicanos. 2 famosos são Mateus e o querido Zaqueu, aquele que subiu na árvore para ver Jesus. E por isso seria muito interessante que a gente entendesse um pouco nessa missa, um pouco melhor, a figura do publicano no tempo de José, de Maria, dos apóstolos. Vamos explicar brevemente. Um coletor de impostos, como você acabou de ouvir, trabalhava, portanto, para Roma e era considerado traidor da pátria, traidor dos judeus. Eles recolhiam impostos e mandavam para Roma, mas antes, o que a maioria dos homens que ocupavam esse cargo fazia era o seguinte: Roma cobrava cerca de 5% do imposto e o publicano recolhia 10%, meio a meio, tá vendo bem? E aí você pode perguntar, mas e se Roma descobrisse? Não tinha nenhum problema, porque Roma trabalhava assim. Roma pregava a Pax Romana, significa paz romana. Vocês me obedecem, pagam imposto, ficam quietinhos e vocês têm paz. Mas se vocês não pagarem, a guerra virá. E ninguém tinha coragem de enfrentar o Império Romano. Isso era chamada Pax Romana. Entendeu por que Jesus disse, e em toda a missa Jesus também fala: eu vos deixo a paz, como é mesmo? Eu vos dou a minha paz. Não é a Pax Romana, é a paz que o mundo não pode te dar. Então Roma sabia dessa maracutaia, que o carinha recolhia 10%, tinha alguns que recolhiam 15% ou 20%, talvez o Zaqueu, né? Roma não tinha nenhum problema, desde que o imposto chegasse lá, estava tudo certo. Parece que as coisas não mudaram muito, né? Se a gente olhar para o Brasil, para Brasília, né? Muito bem, esse publicano, ele podia inclusive, gente, ter subordinados, que eram chamados de sublocatários. O famoso cabidão de emprego, que tem também em tudo quanto é lugar, né? E isso quando muitas vezes, ainda hoje, não tem esse negócio. Por exemplo, eu me candidato a, por exemplo, vereador, a, sei lá, alguma coisa, e aí eu tenho lá 5, 6 pessoas que trabalham para mim, que acontece por aí. E aí eu falo assim pro carinha: olha, você vai ganhar 3 mil, tá? Mas debaixo do pano, 1.000 é meu, porque fui eu que te dei o serviço. Acontece ou não acontece por aí? Acontece, né? Lamentavelmente. Então isso não mudou muita coisa. Eram chamados sublocatários. Então se naquela época você queria xingar alguém, não estou brincando, estou falando sério. Se você queria xingar alguém, ofender ele, pior do que xingar a mãe, era você falar pro cara: seu publicano, ou cobrador de impostos. Para você ter uma ideia, quando tinha um julgamento no tribunal, o testemunho de um publicano não valia, porque eles eram considerados profissionais da mentira. Portanto, meu filho e minha filha, publicano lá no tempo de Jesus é gente perdida, gente que não tem remédio, gente que não tem solução. E a grande maioria deles preferiu o dinheiro ao prestígio e à honra, porque dessa forma que agiam, se enriqueciam rapidamente. É esse carinha que Jesus chamou. E deixa eu dar mais um dado para você. No tempo de Cristo, lá dos apóstolos, gente, você não podia puxar conversa com o publicano. Porque se você puxasse conversa com o publicano, nem no templo lá rezar você podia, que estava impuro, você é traidor da pátria. Agora veja bem, você não podia conversar com o homem. Imagine chamar o homem para ser seu discípulo. Foi um escândalo de marca maior. E se você não podia conversar com o homem, imagine almoçar na casa do homem, que é a coisa mais íntima que alguém pode fazer com alguém. Pois é, o Mateus foi convidado a seguir Jesus. Esse verbo seguir era usado nas escolas daquele tempo e indicava não somente que uma pessoa começava a frequentar as lições de um mestre famoso, porque não sei se você sabe, quem assistiu The Chosen deve ter visto, e se não assistiu, assista, que é uma beleza, uma pérola, né? Lá você vai ver direitinho como era a coisa. Tinha muito rabino, muito rabi, muito mestre. E aos olhos dos homens, Jesus era só mais um.
mas o mestre que estava lá, ficando famoso. Naquela época, quem era seguidor não era alguém que só começava a frequentar as lições de um novo mestre famoso, mas alguém que estava disposto a assumir totalmente o estilo de vida, isso é, o modus vivendi daquele líder. E era interessante o estilo de seguimento da época também. Sabe como que os discípulos seguiam os mestres? Era assim. Primeira coisa, os discípulos, discípulo quer dizer aluno, eles tinham que limpar a casa do mestre. Exatamente, fazer faxina, né? Porque o rabi quer dizer mestre superior, ou meu superior. Então tinha que limpar a casa do mestre, lavar a louça, lavar o pé do mestre. Quando o mestre chegava da Palestina, que é cheio de poeira, lavar o pé dele. Era assim. E aí quando o mestre saía para dar aula, o mestre saía montado num cavalo nobre. Não era em mula, em jumento não, viu? Não é mula, jumento não. Cavalo de manga larga. Ele saía num cavalo da sua casa. E os discípulos, como iam? Não tinha cavalo para todo mundo. Os discípulos tinham que ir atrás, a pé e em silêncio. Esse era o segmento. Ué, mas Jesus usou o mesmo verbo. E deixa eu dar um spoiler. Tem 2 verbos na Bíblia para seguir, gregos. Egomai, que é dos mestres lá. Vem e me segue, eu vou na frente, você vai atrás, se lasca. Quer me seguir, você vem. Não estou nem sabendo o que está acontecendo com você, vem. E tem um segmento que é incrível, que chama-se acólita-me. Daí gerou a palavra acólito. Quem que é acólito? Aquele que segue, mas que segue do lado, porque eu me interesso por você. Se você tropeçar, eu estou aqui para te segurar. Esse é o segmento de Jesus. Aí gerou a palavra acólito, porque se você não sabe, acólito é aquele que está do lado, né? Por isso, vem do grego. Agora você veja que interessante, Jesus Cristo usou o mesmo verbo, mas deu um significado totalmente diferente. Primeiro, Jesus não vai num cavalo, ele anda a pé. E o único dia que resolveu montar, montou no quê? Num jumento. Era dele? Emprestado. Jesus não tinha casa própria, vivia na casa dos outros. Olha, se você quiser me seguir, vem. Mas olha, cuidado, viu? Que as raposas têm suas tocas, as aves têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça não. Jesus não pedia que Pedro e André lavassem a louça ou lavassem o pé. Ele mesmo lavou os pés na quinta-feira santa, lembra? E se no segmento da época os discípulos deviam servir o mestre, com Jesus é totalmente diferente. É ele quem serve, embora seja ele o maior de todos. O segmento de Jesus e o tipo de mestre que ele é simplesmente inédito, fantástico e simplesmente insuperável. Mas tem mais. Lembra que eu falei da turma que seguia os mestres lá? Por que essa turma sujeitava a andar a pé atrás de um cara que estava acima de um cavalo? Sabe por quê? Porque o objetivo desse segmento, sabe qual era? O objetivo final, quem assistiu The Chosen também viu? Era se transformar um dia em alguém importante, superior, um rabi, e seguir carreira, e ser honrado e servido com muitas honrarias e jantares de gala, como agora um grande mestre. Mas para isso engolir muito sapo, para poder chegar lá. Então a turma era discípula para fazer carreira, para ter honrarias, para ter sucesso, para ter glória. Com os discípulos de Jesus não é bem assim não, porque ele não considera os seus discípulos servos, mas chama de amigos. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo de amigos, porque vos dei a conhecer tudo quanto ouvi de meu pai. Eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir, e eu lavo os pés de vocês. E o objetivo do meu seguimento, se você quiser me seguir, eu não te prometo honrarias e glórias nesse mundo, mas eu te convido a abraçar a tua cruz de cada dia e vir após mim. É muito significativo que os falsos profetas e líderes religiosos de hoje e de todos os tempos prometam uma vida de seguimento de Jesus, onde tudo é bonança, milagre e prestígio, porque Jesus não prometeu isto não. Na Igreja Católica, se ninguém te disse, fundada por Jesus, a gente não entra para parar de sofrer. A gente entra para ir para o céu, mesmo que para isso implique sofrer. Pois São Pedro escreveu no Novo Testamento:
é preciso que passemos por muitos sofrimentos antes de podermos entrar no reino de Deus. Prometeu recompensa? Prometeu sim, após uma vida longa de renúncias e sacrifícios por amor ao reino. Disse, aliás, que o mundo vai te odiar. Todos te odiarão por causa do meu nome. Disse, inclusive, nunca falou que ia ser fácil, mas prometeu que vai valer a pena. E um pouquinho antes de ir embora, da gente apagar o círio pascal, ele disse: no mundo vocês terão aflições, mas tende coragem, porque eu venci o mundo. E a verdade é que se você encontrar nesse mundo um caminho que não te apresente nenhum obstáculo, ele provavelmente também não te levará a lugar algum. É como dizia Santa Teresa d'Ávila: é justo que custe muito aquilo que muito vale. Seguir Jesus, portanto, filhos e filhas, é viver o que ele viveu. Há glórias? Sim, muitas. Mas antes da glória, vem a cruz. E junto da cruz, vem as ingratidões, as humilhações e as incompreensões. E essa é a primeira implicação do seguimento de Jesus. A segunda, a semelhança do chamado de Mateus, a resposta a esse chamado deve ser firme e decidida, porque Jesus não está a fim de contratar freelancers. Jesus não gosta de trabalhar com freelancers, viu? Sabe quem são os freelancers? Aqueles que vêm à missa só quando tem algum problema. Eu chamo de cristão bombeiro, só quando pega fogo. Discípulo freelancer é aquele que vem à missa quando ele dá na telha, quando ele sente estar com vontade. Que quando ele não está com vontade, ele não vai, ele fica lá em casa vendo TV. Discípulo freelancer é aquele que aparece em sétimo dia, um ano, batizado, Eucaristia, mas não é discípulo de Jesus de verdade. É gente que vive com os pés em duas canoas, que acende uma vela para Deus e outra para o diabo. É gente que quer manter laços com Jesus e com a vida velha, porque não está disposto a mudar de vida. E para Jesus, como Mateus, que largou seu telônio, imediatamente é tudo ou nada. Porque Jesus não está afim de seguidor meio expediente, de gente de vida dupla, que é uma coisa na igreja, outra no casamento. Uma coisa no casamento e outra quando viaja. Jesus não está querendo gente assim. Jesus quer gente comprometida com os valores do Evangelho e que levem ele a sério, porque na cruz parece que ele nos levou sério demais. E quando eu preparava essa pregação, eu me lembrei de um episódio da história que eu tenho que contar. E eu não vou contar esse episódio aqui porque estou justificando, dizendo que está correto. Eu vou contar porque vai ajudar a gente a entender. Vocês se lembram do personagem histórico chamado Hernán Cortés? Se lembram? Hernán Cortés foi conquistador de onde? Hernán Cortés foi el conquistador del México, do México. Não estou justificando a colonização, mas o que aconteceu é muito interessante. Quando Hernán Cortés chegou ao México com o seu exército e vários navios, lá Pedro Álvares Cabral com suas caravelas, mas eram vários navios, e vários navios ali, atracaram. Era um exército bom. Mas quando Hernán Cortés e o exército dele viu os índios astecas, 10 vezes em número maior que o exército dele, ele, como um líder perspicaz, ele sacou, falou: agora meus soldados vão amarelar, porque os astecas estavam em número muito maior, eram conhecidos e famosos por serem bons guerreiros violentos. E Hernán Cortés falou assim: agora é tudo ou nada. E imediatamente, sem pestanejar, Hernán Cortés deu uma ordem: queimem os navios. A turma olhou: queimem os navios, pega gasolina, vão queimar. E um soldado falou assim: capitão, se queimar a gente não tem como voltar. Quem disse que nós vamos voltar? Nós chegamos até aqui para vencer ou para vencer. Não há possibilidade de derrota, não há possibilidade de fracasso. Voltar não dá mais. Ou vocês morrem ou vocês vencem. Queimem os navios. Seguir Jesus Cristo é queimar os teus navios. E os navios são os meios que te levam à conquista
É verdade, glória a Deus. Mas os navios também podem te trazer de volta à vida velha. Queimá-los nada mais é do que eliminar a menor possibilidade de retroceder, isto é, de voltar atrás. E é por isso que Mateus larga o telônio, larga tudo. Significa abrir mão de experiências passadas. E olha, vou falar uma coisa para você. Se você quiser seguir Jesus, às vezes você vai largar experiências que foram boas, não só experiências ruins, viu? Experiências que foram boas, para adquirir as novas experiências que o Senhor quer te dar. Se você quiser queimar os seus navios para vencer e não para ser um derrotado ou um fracassado, você vai ter que aprender a trancar as portas pelas quais você já passou e tomar a firme decisão de jogar a chave fora. Em outras palavras, não adianta nada você falar que dá a chave do carro da tua vida para Jesus, para que Ele assuma a direção da tua história, mas você guarda a chave e reserva no teu bolso. São Paulo experimentou isso fortemente quando chegou a dizer de forma tão intensa e tão bela: esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para a meta. É preciso queimar os seus navios. E eu vou falar uma coisa para você. Quando Jesus te chamar, se não te chamou ainda, você vai ter que largar coisas por Ele. Não tem outro jeito. Não dá para andar com os pés em duas canoas. Hoje de manhã, quando eu ia para a missa das 8, para quem não sabe, essa é a minha segunda missa, né? Graças a Deus. Eu me lembrei de quando eu entrei no ônibus do Mineirão, número 28, terminal Santo Antônio. Há 23 anos atrás. Larguei meu pai, filho único. Minha mãe foi comigo até o ponto. E eu fui ao seminário propedêutico, me debulhando em lágrimas, porque eu não queria largar minha mãe, eu não queria largar meu pai. E a gente não quer mesmo. E achava que eu nem ia conseguir, porque era um moleque mimado, apegado com a mãe, daqueles que ia na casa da avó, não tinha coragem de abrir a panela de carne se minha mãe não abrisse. Ia na casa da minha avó, fui criado lá e falava: mãe, pega um frango para mim. Que coisa, né? E Deus me capacitou para que eu pudesse dizer sim, mas eu não pude dizer sim sem queimar os meus navios. Você não vai muito longe na sua vida enquanto você não queimar os seus navios. E os navios são aquilo que te dão uma falsa sensação de segurança, né? Que você fica com o navio porque se não der certo eu tenho onde voltar. Meu filho, não pode ter possibilidade de volta quando você decidiu ser de Cristo. Não dá, sabe? Interessante. Alguns largam sua carreira, outros largam sua namorada, outros largam suas escolhas, mas você tem que largar. Não tem outro jeito. Se você quiser ser de Cristo, você tem que largar. Que com os pés em duas canoas simplesmente não vai dar. Queima os teus navios. Mateus, sentado em seu telônio, tinha taxas cobradas e outras tantas a reaver. Mas após o irresistível chamado, nem sequer terminou seu trabalho, né? Deixou contas a pagar. Quem não foi tocado pela graça não pode compreender esse mistério. Mateus não só entendeu como viveu aquilo que ensinou Oséias hoje na primeira leitura, é preciso saber segui-lo para reconhecer o Senhor. Mateus imitou Abraão da segunda leitura, que sem saber para onde Deus o mandava, simplesmente foi, tendo Deus como sua única garantia e segurança, porque tanto para Abraão quanto para Mateus, saber que era Deus que os enviava já lhes bastava. E a gente vê na segunda leitura, irmãos, Abraão, contra toda a humana esperança, firmou-se na esperança e na fé. E quando você vai seguir Jesus, vem uma dúvida. A dúvida é assim: mas será que vai dar certo? Se você tiver garantia que vai dar certo, então você não precisa ter fé. Você precisa confiar. Não tem outro jeito. Isso vale para o casamento, isso vale para o sacerdócio, isso vale para a nova profissão que Jesus está te dando, porque Ele está me dando aqui a palavra de ciência. Nessa missa tem um monte de gente que está começando e vai começar uma nova profissão. Vai que é tua. Ele mandou falar, eu estou falando. É como dizia uma canção católica: não quero ter certeza de nada, meu Senhor. Saber que tudo sabes me acalma o coração, e basta-me a certeza do teu eterno amor, estar sempre a teu lado, tua mão na minha mão.
Se você quer ter certeza e garantia, então você não precisa de fé. Porque a fé, como sabemos, primeiro se põe o pé, depois Deus põe o chão. E para alcançar esta vida, tudo que você tem é esta vida, não tem outra. É agora ou nunca. Pare de adiar a tua resposta, a tua decisão. E agora eu fecho a minha homilia dizendo o seguinte: interessante é como o maligno, o encardido, por saber que ele já é um perdedor, mas nós não, por saber que ele não tem um futuro, mas nós sim, vive tentando nos desviar da meta, que é o paraíso, com astutos e ardilosos argumentos. Eu vou provar. Quando somos crianças, Satanás chega e fala assim: cedo demais para pensar em Deus. Não vamos levar o bebê na missa não. Não vamos levar a criança na igreja não, porque vai atrapalhar as outras pessoas quando ele começar a chorar. E aí vai ter uns católicos que vai olhar a gente de cara feia. Não vamos não. Até porque não vamos levar o bebê na missa não, porque está cedo demais para pensar em Deus. Aí o bebê fica jovem, né? Vai para a balada, fica com os meninos e com as meninas, festinha, quer curtir a vida. E aí a resposta de Satanás é: curte a vida primeiro, depois você pensa em Deus. Aí o molequinho, a menininha, entra na faculdade, né? Se forma na faculdade, autossuficiente demais para pensar em Deus, intelectual, bacharel. Depois de formado e formada, infelizmente nem todos se inserem no mercado de trabalho, né? Começa a trabalhar na sua área, glória a Deus. Mas aí, agora está ocupado demais para pensar em Deus, né? Deus entende. Já velho e cansado, vem a dor nas pernas. Eu já estou, né? E com a dor nas pernas, o diabo chega e diz assim: está cansado demais para pensar em Deus. Ele entende. E depois, morto num caixão, levado à igreja pelos outros, pelas alças do caixão, para a missa de corpo presente, levado, porque por conta própria ele nunca foi, e agora indo para a morte eterna, para o fogo que nunca se apaga, porque se você não amou Deus na terra, não vai amá-lo no céu. Satanás dá uma gargalhada fatal e diz: game over, tarde demais para pensar em Deus. É como diz aquela música: it's too late to apologize. Tarde demais para pensar em Deus, eu ganhei. Católicos, católicas, tomem cuidado com o depois. Depois o café esfria. Não adianta requentar café, né? Depois o café esfria, depois a prioridade muda, depois o encanto se perde, depois o cedo fica tarde, depois a saudade passa, depois muda tanta coisa. Não deixe nada para depois, porque na espera do depois você acaba perdendo os melhores momentos, as melhores experiências e os melhores chamados. E a pergunta que não quer calar para terminar é a seguinte: será que em 2023 ainda há Mateus que largam tudo já e não deixam para depois? No meu telônio jogando a rede, sobre a figueira a caminhar, buscando água pra minha sede, querendo ver meu Senhor passar. Só toma cuidado que ele passa, e pode ser que você não perceba.